Ensaio de britagem e moagem e WI de Bond. Os membros do grupo são Fábio Mendes Dias de Rezende, Lívia Rocha de Paula, Luiz Fernando Carvalho. Inicialmente, foi realizada uma britagem primária em uma amostra de arenito com um britador de mandíbulas com uma APA de 4 mm e uma massa total de 9 kg de amostra. Nossa, que susto! O trás tá cronometrando. Vira o relógio pra mim. Realizada a britagem e cronometrado o tempo, em seguida foi retirado as amostras que estavam acima de 3,35 mm para serem rebritadas em um britador secundário. Ô, Nandinho, vira o balde. Vira o balde. Sei lá, primeiro, leva pra frente. Na britagem secundária, foi rebritado todas as partículas maiores que 3,35 mm do produto do britador primário. Esta é uma imagem do britador secundário utilizado. Bateu. Mesmo após 3 rebritagens, ainda restaram partículas retidas na malha de 3,35 mm, no qual estas eram de cor mais escura e foram mais difíceis de britar. Nós supomos que seja algum contaminante, como um basalto ou um quartzito mais duro na amostra. Estas foram as análises granulométricas obtidas na alimentação e no produto da britagem. Vale ressaltar que no produto, aproximadamente 75% é passante em 600 microns. Plotado em um gráfico monolog, foi possível aferir o P80 e o A80, que no caso são, respectivamente, 650 microns e 90.000 microns. Foi aferido também a densidade aparente da amostra, que é a massa da amostra dividido por seu volume aparente. Calculando a relação de redução, foi encontrado um valor de 138,46, no qual, comparando com a bibliografia, se equipara a uma britagem primária. Com estes dados, e supondo que o britador utiliza uma potência de 1,49 kW, fazendo as devidas conversões de unidade, foi possível encontrar uma vazão mássica de 0,085 toneladas-hora, uma vazão volumétrica de 0,048 metro cúbico por hora e um consumo energético do britador de 17,53 kWh por tonelada. A partir destes dados da equação de Bond, foi possível encontrar um W operacional para o arenito utilizando o britador.
no qual deu 48,84 kWh por tonelada. Como discussão dos resultados, foi possível afirmar que o arenito, sendo uma rocha sedimentária de pouca competência, foi facilmente britado e apresentou uma alta quantidade de finos. Em relação à relação de redução, ela foi satisfatória, pois se equiparou a uma britagem primária, no qual era o processo esperado. O WI encontrado foi um valor muito alto e irreal, o que era de se esperar, pois a equação de Bond é utilizada para moinhos, não para britadores. Na moagem, foi inicialmente realizada uma pilha prismática e retirados alíquotas para encontrar o valor da massa de alimentação do ensaio, com qual constante m, e a massa de alimentação que deveria ser acrescentada quando em regime estacionário, o AAR. A Lívia está fazendo a apresentação. Está fazendo a apresentação agora. Para calcular o M, foi pesado 700 ml da amostra de arenito em uma proveta, onde foi medido 3 vezes e, tirando uma média desses valores, foi encontrado o valor de M. O valor de M encontrado foi de 1.228,27 gramas. E o valor de AR, que é igual ao M dividido por 3,5, foi de 350,93 gramas. Então, com estes valores, foi possível iniciar a moagem com 50 rotações do moinho, valor fornecido pelo professor. Ó, tá filmando?
melhor você? Nossa. Todo no centro. Nossa. Após a moagem, foi realizada uma análise granulométrica para saber a quantidade de mineral que ficou retido na malha de 250 microns, no qual o que estava acima retornava ao ciclo como carga circulante, e era acrescentado a mesma quantidade de massa do passante como nova alimentação dentro do moinho, e era mudado o número de rotações do moinho. Após realizado este procedimento 6 vezes, a carga circulante então estabilizou e foi possível realizar a análise de dados. No último ciclo foi realizado 132 rotações, e a massa passante na malha de 250 microns foi de 362,1 gramas, com uma mobilidade de 2,04 gramas por rotação. A carga circulante, que é a massa retida na peneira sobre a massa da nova alimentação, foi estabilizada próximo a 250%, como demonstrado no gráfico a seguir. Foi realizada, então, uma análise granulométrica dos passantes na malha de 250 microns. E, a fim de curiosidade, foi realizado também nos grossos, para saber em qual malha se encontra a maior parte da carga circulante. Plotando esses dados em um gráfico log-log, foi aferido que o produto do moinho é 80% passante em 200 microns. Utilizando uma equação empírica para o WI, foi encontrado um valor de 24,33 kWh por tonelada para o arenito, no qual, comparando com a referência bibliográfica encontrada da Metso de 2005, o arenito tem um WI de 11,53, o que dá uma diferença de aproximadamente 10 kWh. Tal diferença se deve a processos que nós realizamos, ou talvez erros, ou até mesmo pelo fato do nosso arenito não ser igual ao arenito testado por eles, o que influencia com certeza no valor do WI. Encontrado o WI da amostra, é possível então calcular pela equação de Bond o consumo energético específico do moinho para este material, que como exemplo vai de um valor de 80% passante igual a 7,5 mm até um valor de 80% no produto igual a 0,07 mm, onde encontra-se um valor de W de 26,27 kWh por tonelada.